E essa é a notícia, a Argentina fora da OMS. O anúncio veio hoje pela manhã e eu creio que temos aqui uma imagem do release de imprensa. Temos então, está aqui ao meu lado o release de imprensa que detalha as motivações. Melhor, para a gente deixar mais dinâmico, a gente tem ainda um vídeo de um porta-voz detalhando o assunto. Eu pedi que a equipe legendasse e se temos, podemos então ouvir ao porta-voz do governo argentino. Ele fala diante do brasão da Casa Rosada. Vamos lá. Milei instruyó al canciller Gerardo Huertain para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Bom, muito bem, ouvimos então o porta-voz do governo argentino dando o anúncio. A gente tem ainda, voltando para o press release, para a declaração de imprensa de quando houve a saída, então, hoje pela manhã, se fala que a OMS foi criada em 48 para coordenar a resposta diante de emergências sanitárias mundiais, mas falhou em sua maior prova de fogo. Promoveu quarentenas eternas, sem sustento científico, quando veio a combater a pandemia da Covid-19 e diz então que isso provocou uma das maiores catástrofes econômicas da história mundial, que seria mesmo pelo Estatuto de Roma de 98 um crime de lesa humanidade. É parte então das declarações que vem à tona. O presidente argentino Javier Milei ainda compartilhou uma brincadeira nas redes sociais, chamando a organização de Organização Mundial Soviética, ao invés de da Saúde, aí com a sigla que é igual tanto em espanhol quanto em português, OMS. Agora, em termos do que isso significa, o financiamento argentino para a OMS era ínfimo. Para o exercício 24-25 se fala de um orçamento total de 6,9 bilhões com B de bola, da Argentina vinham apenas 8 milhões com M de Marcos. Eles não sabem ainda quando vão sair, não está claro quando essas medidas vão se manifestar, já foi feito o anúncio, mas demora ainda algum tempo até o processo, de fato, ocorrer e entrar em prática. O anúncio está feito, não há detalhes de quando acontece de forma efetiva. Isso segue, como a gente dizia na introdução do programa, uma medida pelos Estados Unidos de fazer o mesmo já no primeiro dia do governo Trump. É verdade, Trump retomava uma medida que já vinha lá atrás do governo anterior. Ele pediu isso em meio à pandemia na reta final de seu governo. A gente tem mesmo aqui o release de imprensa da Casa Branca. Temos? Então aí está. Isso é uma captura de tela aí do texto que vem da ordem executiva de Trump, agora restaurando a retirada. Então, explicando, durante a pandemia, Trump retirava já os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Depois, Biden reverteu a medida antes que ela entrasse em efeito. Demoraria aí cerca de um ano. Trump, retornando ao cargo, revogou a medida de Biden que revogava a saída e resumiu-se o processo de retirada. A nova ordem executiva também falava sobre alguns estados, sem dizer nominalmente quem, mas Trump havia dito na vez anterior que tratava-se da China. A ordem argentina também foi vaga. Entretanto, a principal acusação de influência indevida vem de fato do Partido Comunista Chinês. Dado o ocorrido, a gente vai fazer uma retrospectiva agora sobre as críticas que pesam em termos de influência de outros estados e da forma como a OMS se comportou em relação à China. Afinal, quando se fala dessa como a principal causa para a retirada dos dois países, é pertinente que a gente faça uma retrospectiva. Novamente, a Argentina não disse nominalmente quais seriam os outros estados com a influência indevida. Os Estados Unidos, mesmo não tendo dito na ordem executiva em si, disseram, na figura do presidente Donald Trump no mandato anterior, que seria a China. Muito bem, vamos lá então, a gente tem uma retrospectiva da apuração que preparamos para destacar o assunto. Primeiro, essa matéria da Associated Press pontua que o Partido Comunista Chinês não alertou o público que estavam diante de uma pandemia, mesmo depois de ter conhecimento sobre o assunto durante 6 dias-chave. Os 6 dias-chave não é só uma questão de um período de 6 dias comum já poder ajudar a evitar catástrofes, mas isso permitiu a circulação de um vasto número de pessoas naquele que era o país mais populoso do mundo. A Índia passou por uma pequena margem desde então, mas naquele que era o país mais populoso do mundo, ainda com números de ser o país mais populoso do mundo, transitando por entre o país, época de Ano Novo Lunar e uma série de movimentações importantes que ocorrem anualmente na China. Então houve banquete, festas de família, etc. Isso foi um momento no qual o Partido Comunista Chinês, ao saber que estava diante do caso, omitiu isso. Isso por si só não seria uma questão tão grave quanto a denunciar a influência chinesa na Organização Mundial da Saúde, se visto como fato
isolado. Mas aí vem à tona o seguinte: o Partido Comunista Chinês mentiu ainda sobre a possibilidade de transmissão entre humanos. Eles, aparentemente, evidência circunstancial, mostra, já sabiam que estavam diante de um vírus que poderia ter transmissão de humanos para humanos, mas a Organização Mundial da Saúde, seguindo as conclusões que vinham da China, publicou o seguinte nas redes sociais. Vocês têm agora uma publicação resgatada que não envelheceu bem. Investigação preliminar conduzida por autoridades chinesas não achou evidência clara de transmissão entre humanos, então, da Covid-19. Era a publicação que vinha na esteira. Logo depois que a China vinha a dizer que sabia que estava diante de uma provável pandemia, isso foi no dia 20 de janeiro, ou por aí, vinha então o anúncio da Organização Mundial da Saúde que, ok, mas a evidência é de que não há preliminarmente transmissão entre humanos. Bom, a Organização Mundial da Saúde estava agindo de má fé, eles tinham outras fontes de evidência. Tem uma questão aqui que pode ser relevante para a discussão, ora, em pauta. Os fatos quanto aos e-mails de Taiwan alertando a OMS sobre os perigos de 2019. Isso vem do Centro de Controle e Prevenção Epidemiológica de Taiwan. Claro, a China busca há tempos, a República Popular da China, uma anexação da ilha, não descartando a possibilidade de força se necessário, uma tensão que vem desde a Guerra Civil Chinesa, desde a reproclamação da República Popular em 49. Mas pulando de 49 para 2019, já em dezembro, semanas antes dos fatos que a gente discutia no slide anterior dessa apresentação, Taiwan notificava a Organização Mundial da Saúde de que eles acreditavam que havia evidência de transmissão entre humanos. Ao invés, a Organização Mundial da Saúde divulgou a conclusão que vinha do Partido Comunista Chinês. E aí vem a grande crítica de que houve falhas em pressionar o Partido Comunista Chinês. A coisa vem à tona ainda mais quando a gente vê a próxima imagem aqui. Isso é o relato da Organização Mundial da Saúde, que vem um press release, um release de imprensa de uma discussão entre oficiais da OMS e da liderança do Partido Comunista da China, quando daquele mesmo momento histórico do início de 2020. Após essa sequência de eventos, na qual foram notificados por Taiwan de transmissão entre humanos, viram a China omitir dados-chave por 6 dias, viram a China mentir por transmissão entre humanos e replicaram a mentira, eles elogiaram a China uma semana depois pela transparência com a qual estavam ajudando a conduzir a situação. Essa retrospectiva foi a sequência de eventos na qual os Estados Unidos primeiro anunciavam sua retirada no mandato anterior de Trump, depois, como eu dizia, revertida por Joe Biden. Vale a pena ainda acrescentar que, se fala-se de uma influência indevida da China, enquanto os Estados Unidos de fato arcavam com a maior parte da carga de financiamento da agência, a gente destaca essa reportagem do Times e Sunday Times. China e a OMS e a Power Grab, a tomada de poder que alimentaram, que deram combustível à pandemia. Essa foi uma reportagem exclusiva lá dos idos tempos da pandemia, quando esse veículo britânico noticiava a respeito dos laços entre Tedros e o Partido Comunista Chinês, que, enquanto não evidenciados diretamente de forma documentada, eles traziam então a informação de bastidores de que a China agressivamente tentou e se esforçou para colocar Tedros na posição de secretário-geral da Organização Mundial da Saúde em 2017. Aquilo era uma prioridade para o partido, segundo a reportagem, porque desde antes, quando mentiram e eles sentiram-se humilhados, diz a reportagem, pela Organização Mundial da Saúde, em uma mentira anterior, entre 2003 e 2004, quando houve o problema da SARS na China, eles sentiram-se humilhados pela OMS ao seus dados documentadamente mentirosos, eles mesmos depois vieram à tona e disseram, olha, a gente mentiu, o número não era tal, era na verdade muito maior. Estou falando daquela pandemia lá atrás, epidemia local de SARS na China de 2002 para 2004. Naquela ocasião, a lide com a OMS, segundo essa reportagem, foi tida como muito humilhante pelo Partido Comunista Chinês, que então tornou uma prioridade aumentar sua influência na agência para que não houvesse humilhação internacional como houve na pandemia de SARS. Na epidemia de SARS, melhor dizendo. São alguns dos capítulos anteriores que ajudam a dar para a gente um panorama a respeito da questão. Vale a pena acrescentar que o Tedros, ele que é de origem etíope, esteve operando junto do TPLF, que é a Frente pela Libertação da região do Tigré, uma região da Etiópia até que sofreu conflitos armados em tempos recentes. Esse é um partido marxista-leninista com uma inclinação histórica ao comunismo de matiz chinesa. Essa era a vertente adotada. Enquanto ele não teve um laço tão direto com o Partido Comunista Chinês nos seus idos tempos de guerrilha, uma vez no governo aumentou muito os laços da Etiópia com o Partido Comunista Chinês em momentos onde Tedros ocupou cargos ministeriais.
Essas eram as acusações que levaram